O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, amado povo de Deus, que bom estarmos aqui neste domingo, dia do Senhor, ouvindo a sua palavra e também para nos alimentarmos com o seu corpo e o seu sangue. E hoje, a palavra dando continuidade ao que temos ouvido nos domingos anteriores. Domingo retrasado, víamos o primeiro chamado dos discípulos, deixando tudo para seguirem Jesus. Domingo passado, Jesus iniciando a sua pregação pública, convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. E hoje ele começa então o famoso sermão da montanha que nós conhecemos, narrado por São Mateus, porque este ano nós vivemos na liturgia, o ano A correspondente ao Evangelho de São Mateus. E São Mateus narra que Jesus subiu ao monte, e ele nos fala de 8 bem-aventuranças. Por isso lá em Jerusalém, quem já foi a Jerusalém, no Monte das Bem-aventuranças, onde tem uma igreja cuidada por religiosas, uma igreja em forma octogonal,
que significa exatamente as oito bem-aventuranças. Lucas narra de outra forma. Lucas narra que Jesus desceu do monte. Mateus narra que Jesus subiu ao monte. Porque Mateus quer nos dizer que Jesus é de fato o novo Moisés. Moisés também subiu ao monte e nos deixou o quê? A tábua da lei, os 10 mandamentos. Então hoje Jesus subindo ao monte para dizer a nova lei, as bem-aventuranças, porque mais do que uma nova lei, Jesus não veio simplesmente trazer uma nova lei. Jesus nos veio, acima de tudo, trazer um novo espírito, capaz de obedecermos à lei. E qual é a lei maior? É o amor. O amor é o cumprimento perfeito da lei. Aqui está tudo que Jesus quis nos ensinar. Se todas as páginas da Bíblia fossem rasgadas, e só tivesse sobrado essa, aqui nós já não nos perderíamos, porque aqui está o mapa da mina. Aqui está realmente o segredo do céu, o segredo do reino, o segredo da santidade. Porque bem-aventurado significa exatamente feliz, felizes. O que mais nós procuramos não é a felicidade? E aqui Jesus está dizendo, onde está a verdadeira felicidade? Fora das bem-aventuranças não existe verdadeira felicidade. Existe uma falsa felicidade, que o mundo prega, totalmente oposto, porque a lógica de Deus, a lógica do reino, não é a lógica do mundo, são totalmente opostas. Se o mundo diz que o mundo é dos espertos, Jesus não pode, podemos até concordar que o mundo seja dos espertos, mas o céu é dos santos. O céu é dos santos. Você quer a felicidade do mundo ou você quer a felicidade do céu? Qual felicidade você está buscando? Qual felicidade você está procurando? Lembram quando Jesus disse certa vez: a quem procuras? Que procurais? Ele conhece a sede do nosso coração. Nós fomos criados para a felicidade. Fomos criados para o amor. Fomos criados para o céu. Fomos criados para a santidade. Mas o que ele vem nos dizer? Que o caminho não pode ser um caminho diferente, a não ser o mesmo caminho que ele trilhou. Porque quem é o bem-aventurado por excelência? É Jesus. Jesus viveu todas estas bem-aventuranças. Ele foi pobre em espírito, ele foi manso, ele foi misericordioso, ele foi puro de coração, ele promoveu a paz, ele foi perseguido, ele foi caluniado, enfim, todas as bem-aventuranças Jesus viveu. Esse foi o comportamento de Jesus. Então as bem-aventuranças precisam ser para nós realmente um comportamento, um estilo de vida. Não pode ser simplesmente algo longe, não. Ah, mas na vida real não é assim. Não é, mas deveria ser. Deveria ser.
Então que nós possamos, meus irmãos e irmãs, estar atentos. Quem é o pobre? É o necessitado. É aquele que não tem em quem se apoiar, a não ser Deus. Todos nós somos pobres, diante de Deus, todos nós somos mendigos. O homem mais milionário do mundo, diante de Deus, ele é mendigo. Não há ninguém que possa dizer: eu não preciso de Deus. Todos nós precisamos, todos nós necessitamos, porque não se trata simplesmente de uma pobreza econômica, social, mas existem também misérias morais, existem misérias espirituais. Eu sou pobre, um pobre pecador. Um pobre pecador que preciso de Deus. Que preciso de Deus. E o pobre é esse que realmente se reconhece necessitado. Que sabe que realmente só Deus é a sua segurança. Por isso é a primeira bem-aventurança. Se nós não vivermos a primeira bem-aventurança, nós não viveremos as demais. Porque é a partir da pobreza, é a partir do meu coração pobre, que eu poderei viver as demais bem-aventuranças. Por isso que a teologia da pobreza não coincide nada com essa teologia da prosperidade que está tão presente no mundo de hoje, como também naqueles tempos, como se toda a riqueza fosse uma bênção e toda a pobreza fosse uma maldição. Não. Então quer dizer que não existem injustiças? Quanta riqueza que é fruto da injustiça, não estou dizendo toda a riqueza, mas quanta riqueza é fruto de injustiças humanas? Então eu sou abençoado, aquele não tem é um amaldiçoado. Puxa vida, quanta gente amaldiçoada, né? Não. Ninguém é pobre ninguém está no céu simplesmente porque é pobre materialmente, ninguém está no inferno porque é rico materialmente. Mas nós precisamos viver esta pobreza em espírito. Porque é a partir desta pobreza que eu vou realmente viver o que eu preciso viver. Não vou me deixar levar por esses conceitos falsos de felicidade. Bem-aventurados os aflitos. Olha, quem que é os aflitos? Os que choram, porque serão consolados. Assim como Pedro, né? Pedro chorou o seu pecado quando negou Jesus, ele chorou. O pobre humilde sabe chorar o seu pecado e saber que só Deus pode realmente reerguê-lo, só Deus realmente pode levantá-lo. Mas para o mundo, bem-aventurado é quem está rindo, né? Então nós não podemos perder de vista o caminho. A nossa meta é o céu, mas o caminho é o Calvário. O caminho é o mesmo caminho que Jesus percorreu. Mas vale a pena. Por que eu suporto a dor? Por que eu suporto o sofrimento? Porque eu sei que a recompensa é maior. E muitas vezes a gente esquece disso. Olha, felizes os mansos. Ser manso não é ser bobo, não é ser pacato. Mas o ser manso aqui o que é? É você não usar da violência. Olha quanta violência hoje, quanta intolerância. Jesus nunca usou da violência.
Os discípulos falaram: Senhor, quereis que mande cair enxofre sobre essa gente, fogo do céu? Jesus falou: não. Quando Jesus derrubou as mesas dos cambistas, muitas vezes tem gente que, para justificar a violência, diz que Jesus derrubou, quando Jesus expulsou os vendilhões do templo, mas ali ele não usou de violência, foi zelo pela casa do Pai, zelo pela casa do Pai. Vós fizestes da casa de meu Pai um covil de ladrões, mas ele não usou de violência física de forma alguma, de forma alguma. Então nada justifica a violência. O que o Senhor vem nos dizer é que o bem sempre vence o mal. Porque não adianta a gente fugir da dor, não adianta a gente fugir do sofrimento. O sofrimento na nossa vida é inevitável. O problema não é sofrer, o problema é saber sofrer. Sofrer por amor, com amor, em amor, por Cristo, com Cristo, em Cristo. Sofrer em paz. Isso não significa ser resignado, mas significa exatamente saber o que nos espera é maior. Por isso eu não perco a minha alegria, por isso eu não perco a minha paz, diante das adversidades, diante das tribulações. Não é fugindo da dor, não é fugindo do sofrimento que eu vou eliminar a dor, que eu vou eliminar o sofrimento. É abraçando, é aceitando. Porque a dor e o sofrimento nos amadurece em Deus. E Deus não permite que a gente perca a paz, perca a sua alegria, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, porque sofrimentos do tempo presente, nenhum tem comparação, diz Paulo na carta aos Romanos, com a glória de Deus que há de se manifestar. Por isso precisamos buscar a humildade, como diz a primeira leitura que nós escutamos hoje da profecia de Sofonias: buscai o Senhor, humildes da terra, porque sobrará somente um resto, aqueles que forem realmente humildes, aqueles que realmente souberem resistir, porque o critério de Deus é diferente do critério dos homens. Nós escolheríamos os fortes, nós escolheríamos os sábios. E o que Paulo está dizendo na segunda leitura? Deus escolheu aquele que é fraco para confundir os fortes. Deus escolheu aquele que é estúpido, aquele que a gente diz não tem serventia para nada, não serve para nada. É esse que Deus escolheu. Para aqueles que nós não damos nada, Deus dá tudo. Deus dá tudo. Então, meus irmãos e irmãs, saibamos reconhecer a nossa pequenez, saibamos reconhecer a nossa dependência de Deus, porque Deus resiste aos soberbos. Não adianta dizer eu posso, eu consigo, eu faço. Não, eu dependo de Deus. Eu preciso ser humilde. Eu preciso entender a dor do outro. É isso que Jesus está dizendo. Olha, bem-aventurados os misericordiosos. Meu Deus, quanta falta de misericórdia no mundo de hoje. Quanta insensibilidade diante do sofrimento do outro, do sofrimento alheio. E a gente esquece que nós também somos objetos dessa misericórdia. Ai, se Deus não tivesse misericórdia de mim. Eu quero que Ele tenha misericórdia de mim, mas na hora de ter misericórdia do outro, ai, 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 ai. Sejamos mais coerentes, porque ser santo é exatamente isso, meus irmãos e irmãs. Ser santo não é não ter pecado. Ser santo não é não errar.
Ser santo é procurarmos realmente sermos coerentes diante daquilo que Deus nos dá e procurar viver aquilo que realmente Ele nos pede. Porque aqui é o caminho da perfeição. Quando Jesus está dizendo, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito, tem gente que diz, mas eu não sou Deus, eu não sou Cristo. Mas Ele está dizendo, não para você ser Deus, assim como Ele é perfeito como Deus, eu preciso ser perfeito como filho. Como filho, eu sou filho dEle. Eu preciso me assemelhar a Ele. Então, meus irmãos e irmãs, não desistamos, não esmoreçamos no nosso caminho. Olhemos para o Cristo, contemplemos o Cristo, que foi até o fim vivendo as bem-aventuranças, e não deixemos de viver estas bem-aventuranças. Porque somente este caminho nos dá o céu. Os poderosos deste mundo podem nos dar riquezas, mas só os pobres é que podem nos dar o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.